Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer falar com vocês nesta quarta-feira. Eu espero que, pela graça de Deus, os especialistas encontrem muito em breve uma forma de deter esse novo coronavírus. Até que isso ocorra, além das medidas de prevenção que nos são recomendadas, eu creio que nós devemos cuidar da nossa mente, do nosso pensar, para que tenhamos serenidade e paz, especialmente pela certeza de que Deus cuida de nós. E esse tempo em casa, então, ele também nos oferece grandes oportunidades. E eu gostaria de falar de uma delas, que é a oração. Eu creio que orar é falar com Deus, é o que a palavra de Deus nos revela. Não há um privilégio para nós, seres humanos, do que esse, de poder falar com o Criador. E, de acordo com a palavra de Deus, esse acesso foi comprado um altíssimo preço por Jesus, derramando o seu sangue por nós. Eu quero, então, aproveitar e ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Nesse texto está escrito que Jesus, antes de ensinar a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele fez uma espécie de preâmbulo com algumas recomendações muito importantes sobre a oração. Notem que, quando a gente olha o texto, a gente verifica que são 3 recomendações negativas, nos versos 5, 7 e 8, e no verso 6, no entanto, Jesus faz uma recomendação extraordinária, no sentido de fazermos da oração um momento pessoal de comunhão íntima com Deus. No verso 5, portanto, Jesus diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Realmente, no tempo de Jesus, havia esse tipo de oração pública. Os religiosos, os fariseus, etc., eles oravam nas praças, oravam nas sinagogas, e Jesus está dizendo que eles faziam isso de uma maneira falsa, de uma maneira hipócrita, para aparecer para as pessoas. É evidente, meus irmãos, que Jesus aqui não está condenando a oração pública, mas ele está sim condenando a hipocrisia. Porque aquelas pessoas faziam da oração um certo teatro, aliás, um verdadeiro teatro. E é evidente que a censura de Jesus é válida para nós hoje. Às vezes a gente ora mais preocupado com o discurso, com o que as pessoas vão achar da oração, do que realmente preocupados em falar com Deus. E isso também é teatral. Então, Jesus faz essa recomendação, faz esse alerta, que a oração é um ato, deve ser um ato de fé, um ato voluntário. Nos versos 7 e 8, Jesus faz mais 2 recomendações de teor negativo também. Ele diz, olha, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, achando que pelo muito falar seriam ouvidos por Deus. E ele completa dizendo, não imitem quem faz esse tipo de coisa, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Eu creio que Jesus está nos alertando aqui que é um erro achar que por meio de repetições nós vamos, entre aspas, cansar Deus ao ponto de fazê-lo nos responder. E isso é um equívoco. Mas, irmãos, irmãs, eu quero ressaltar o que está escrito no versículo 6 de Mateus, também 6. Diz assim, o Senhor diz o seguinte, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus deixa claro aqui que a oração só tem sentido se for realmente um contato com Deus, se realmente desejarmos esse contato. E aqui ele usa a figura do quarto. Por quê? Porque o quarto representa, sem dúvida alguma, um lugar privativo, reservado, onde outras pessoas não têm acesso.
Ao contrário dos lugares públicos, no quarto ninguém não nos verá, né? Então, seria um lugar onde nós teríamos realmente uma conversa pessoal e íntima com Deus. E aí Jesus ainda acrescenta que é no quarto e de porta fechada, reforçando ainda mais a ideia de um ambiente restrito, secreto, né? Uma reunião de portas fechadas. E vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Olha, a reunião tal é de portas fechadas, significa que somente, exclusivamente as pessoas que estão lá dentro da reunião, né, participando da reunião, podem ter conhecimento do teor do assunto ali discutido. Então, Jesus está ensinando para todos nós que a oração é principalmente um momento de comunhão, de intimidade com Deus. Além disso, ele deixa claro que a nossa prática de oração privada é um indicativo também da nossa própria integridade espiritual. A oração pública, nem sempre a pessoa ora porque gostaria de orar, né? Nos nossos templos, por exemplo, às vezes a gente ora porque alguém nos pediu para orar, e é um privilégio a si mesmo, né? Não devemos ser hipócritas, né? Mas aqui nós estamos falando de uma oração particular, de um momento especial com Deus. E se a gente toma essa iniciativa, né, Jesus está deixando claro que isso vai expressar uma integridade espiritual da nossa parte. É um desejo real de estar com Deus. A propósito disso, Paulo, em pelo menos 3 de suas cartas, aos Efésios, Filipenses e Colossenses, Paulo nos faz entender que o maior benefício da oração é a comunhão com Deus. Ele não via na oração, ou não via a oração como um simples modo de obter coisas de Deus. Mas Paulo achava que, especialmente, a oração era uma maneira de obter mais conhecimento do próprio Deus. Ou seja, o maior resultado da oração é o conhecimento de Deus. E esta oração particular, esta comunhão íntima com Deus, nos leva a um maior conhecimento de Deus. Irmãos e irmãs, e conhecer melhor a Deus é a essência daquilo que nós necessitamos. A comunhão com Deus, sem dúvida, produz vontade de orar sempre, de falar com Deus, independentemente das circunstâncias. É pelo gosto de orar, é pelo amor, pela vontade de orar, de falar com Deus, de ter intimidade com o Senhor. Mas também nós somos chamados a orar quando pressionados, angustiados em razão de circunstâncias difíceis, como a que nós estamos vivendo. O fato de priorizar a vida interior com Deus não nos leva ao isolamento, à omissão, à frieza em relação às circunstâncias. Ao contrário, a intimidade com Deus nos transforma em verdadeiros intercessores, porque a comunhão com Deus nos ensina que Ele ouve as nossas orações, ouve as orações do seu povo. Portanto, irmãos e irmãs, aproveitem, entrem no seu quarto e fale com Deus. Desfrute pela oração da intimidade com Deus, conforme recomenda Jesus. Porque nós imitamos ao próprio Senhor Jesus quando oramos dessa forma. A oração aciona o poder de Deus que salva, que cura e que liberta. A oração também, como nós já falamos, ela muda as circunstâncias. Sejam elas tempestades, pandemias, perseguições, sejam elas angústias, ansiedades e todo tipo de enfermidade. A oração tem poder, porque o poder da oração emana de Deus. Não pode haver uma vida cristã real sem oração. Não pode haver uma vida santa, santificada sem oração. A igreja do Senhor nasceu em oração. A história bíblica revela que vencemos, ou podemos vencer as grandes batalhas da vida por meio da oração. Pastor Robson, outro dia,
fez uma mensagem maravilhosa, usando a expressão: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Esse foi um exemplo de Josafá. E Josafá, não sabendo o que fazer, diante das circunstâncias, ele orou ao Senhor. E o Senhor socorreu a Israel. O Senhor socorre o seu povo quando o povo de Deus se dobra em oração. Quando o povo de Deus procura estar em oração, na intimidade com o Senhor. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, de 7 a 8. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que o Espírito de Deus hoje está nos convidando a viver uma vida de intimidade com o Senhor por meio da oração. O meu desejo é que você aproveite o seu tempo em casa para orar, conforme o ensino de Jesus, fazendo da oração um momento de intimidade com o Senhor. E a resposta é que Ele mesmo, como diz Jesus, vai nos recompensar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça, a sua paz, e que a gente tenha realmente desejo ardente, vontade imensa de estar sempre na presença de Deus em oração. E nós experimentaremos, sem dúvida alguma, o poder de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.